Olá, bom dia! Está começando o RIC Rural deste domingo 8 de junho de 2025 com esses assuntos. Premiação escolhe os melhores queijos do Paraná. Edição deste ano teve recorde de inscrições. Nós estamos com 515 queijos inscritos. Horta na cidade? Agricultores provam. É possível plantar e colher muito bem? O pessoal, na verdade, acha que nem tem produção aqui em Curitiba, né? Frio intenso que chegou no nosso estado já trouxe alguns prejuízos em diversas produções agrícolas. Além de manter a quantidade, a gente tem que manter a qualidade. Reportagem de 2024 que você vai rever hoje em comemoração aos nossos 30 anos de jornalismo agro no Paraná, mostra um tradicional produtor de soja no Areião da região de Umuarama, que se junta com a universidade para capacitar alunos de agronomia a lidar com soja no Arenito Kaiowá. Muita tecnologia que hoje está disponível, né, para todo mundo, mas o fundamental é você ter um perfil de solo profundo, né? Vazio sanitário da soja já começou aqui no estado? Uma parte da área vai ser plantada aveia. E no sabor da terra, gente, a receita do bolo de chocolate. O programa RIC Rural já começou. Vamos começar o programa de hoje mostrando que Curitiba foi palco de uma premiação que escolheu os melhores queijos do Paraná. Um evento à altura do produto paranaense que a cada ano se qualifica e se destaca no estado e no Brasil. Vamos ver. Um mercado aberto e em crescimento que possibilita diferentes oportunidades. Aqui no Paraná e no Brasil, queijos ele sempre será bem-vindo. É uma maneira extremamente gostosa de você colocar o que o seu organismo precisa. Então, existe muito espaço para crescer e vale a pena investir no queijo. Atualmente, o Paraná é o segundo maior produtor de leite do país. São cerca de 13 milhões de litros por dia. Desse número, 6 milhões são voltados para a produção de queijos. E por isso, com o intuito de valorizar e incentivar esses produtores, que o Prêmio Queijos do Paraná já chega na sua segunda edição. Nós estamos com 515 queijos inscritos, dos quais estão sendo julgados hoje 477. O Paraná conseguiu com isso um novo patamar para seus produtos, porque esse evento ele traz uma visibilidade, ele é a vitrine que faltava para os produtos paranaenses para aproximar o campo à cidade. O evento, promovido pelo Sistema FAEP, contou com 515 queijos inscritos, de 108 produtores ou laticínios, representando 76 municípios paranaenses. Os queijos do Paraná são tão bons ou melhores que o de Minas e assim, gerando mais valor agregado aos nossos produtores rurais, né? Não ficando só na cadeia do leite, mas podendo diversificar sua produção. Durante esse processo, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná ofertou capacitações para vários produtores que marcaram presença no evento. A gente começou a detectar produtores que queriam, além de só ter o produto, matéria-prima queijo, leite para o queijo, num processo não só artesanal, mas com uma condição já de uma produção mais elaborada. Então, com isso, nós também buscamos a capacitação de técnicos que nós desenvolvemos e, consequentemente, os agricultores. O Alcélio já era produtor de leite em Palotina e faz apenas 1 ano e meio que começou a produzir queijos também. E ele inscreveu 11 para o concurso. A gente tem dos mais variados tipos, desde o mais fresco até o mais maturado por 1 ano. Para a premiação foi avaliada a qualidade dos queijos produzidos no estado, em todas as suas variedades. Queijo de vaca, cabra, búfala e tantos outros tipos, que foram enquadrados em 21 categorias. A pontuação ela vai ser positiva para os queijos que eu considero uma maior complexidade aí nos aspectos de aroma, sabor, textura e aparência. Entre os jurados estavam os apresentadores do RIC Rural, Rose Machado e Sérgio Mendes. Para a dupla, uma oportunidade de ver e degustar a qualidade dos produtos regionais.
O Paraná está se tornando excelência, né, Rose? A gente, com as reportagens, a gente tem visto a preocupação do produtor em ter sanidade, em ter qualidade, a preocupação em produzir um produto básico para nós, né? A gente aprende agora a olhar com outros olhos, a comprar, a avaliar um queijo, né? E isso é muito interessante, né? E eu acho que os produtores são de parabéns. A cerimônia contou com a presença de autoridades. Representando o governo do estado, o secretário de Estado da Fazenda ressaltou o potencial do Paraná para se destacar no Brasil e no mundo. Qualificando os queijos através de um concurso, seja uma queijaria de porão de propriedade rural, seja uma pequena agroindústria feita com capricho, com todos os controles sanitários, seja uma mega indústria, todas elas têm capacidade e possibilidade de chegar aos mercados, aqui no Brasil e fora do Brasil. Na hora da premiação, aquele friozinho na barriga. E adivinhem só, entre os ganhadores estava o Alcélio. A gente conquistou uma medalha super ouro. Estamos entre os 10 melhores queijos do Paraná. Esse queijo aqui é um queijo autoral que a gente produz, é um queijo de 1 ano, é um queijo chamado Pérola Negra de São Camilo. É um queijo saboroso demais. Para fechar a noite, também teve a premiação do melhor queijo. E quem levou o troféu para casa foi a Frimeza Cooperativa Central. A gente tem o diferencial do cuidado, né? Todo o processo nosso é acompanhado no detalhe, então a gente tem muito carinho pelo que faz. Um evento que aproxima o campo da cidade, servindo de vitrine para todos aqueles que vivem da produção de queijo. E ano que vem já está garantido, a 3ª edição do prêmio vem aí. Olha, foi uma honra, viu, ser jurado de um prêmio tão importante desse e constatar a qualidade dos queijos do Paraná, que a cada ano fica melhor. Vamos então agora aos preços do mercado agrícola. Mercado Agrícola. Oferecimento X-Bri Pneus, a marca do Brasil. O café em coco R$ 35,33 o quilo. O café beneficiado R$ 2.150 a saca, preços em Maringá e Londrina. O arroz R$ 100 a saca em Paranavaí e Umuarama. O feijão carioca R$ 250 a saca em Cascavel, R$ 240 em Ponta Grossa. E o feijão preto R$ 150 a saca em Ponta Grossa e Cascavel. Você já imaginou uma grande horta no meio da cidade? Não é horta pequena, de quintal que estou falando, e sim de uma produção considerável. Pois é, na maior cidade do estado também há espaço para a agricultura. E os produtores urbanos provam que são capazes de plantar e colher muito bem em pequenas áreas. Acompanhe. A paisagem urbana, com asfalto e muitas construções, fica para trás assim que a gente faz a curva. A estradinha de chão revela o destino, uma pequena propriedade a 12 quilômetros do coração da maior cidade do Paraná. No quintal da casa dá para ver os prédios ao longe, mas o cenário urbano para por aí, porque agora é hora de conhecer os quase 5 hectares de terra de onde vem o sustento da família. Das 9 estufas, saem em média 400 quilos de morango durante a época da safra, de setembro a novembro. Vão direto para a venda na feira 2 vezes por semana. Também tem alface, rabanete e muitas frutas. Maurício e Simone recebem a ajuda dos filhos nas tarefas. Um ritmo de vida bem diferente dentro da capital. O pessoal, na verdade, acha que nem tem produção aqui em Curitiba, né? Mas trabalhar na roça é tranquilo, né? Assim, para a cabeça, ajuda a gente a relaxar. Um pouco abaixo ficam as plantações de couve-flor e brócolis, que o Diego adora. Além de entregar na central de abastecimento de Curitiba, as hortaliças são para o consumo próprio. Como é que é morar tão perto da cidade e ter verdura tão fresquinha assim para comer? É legal. Comecei a ajudar acho que uns 2 anos. Ajudo a colher tomate e de vez em quando a colher um pouco de morango. Maurício vive no local desde que nasceu. A produção de alimentos é a ocupação principal que herdou do pai há décadas. Para manter a terra produtiva, faz revezamento de culturas, otimiza os recursos
e diversifica. E mesmo que pareça estranho para muitas pessoas, a família não pretende deixar de lado o estilo de vida que destoa da movimentação na grande metrópole. Para mim aqui tá muito bem, cara. Só de ir pro centro mim já me dá uma agonia. E aí volta aqui para o teu esconderijo, aqui para o teu porto seguro. Aqui, graças a Deus, tô sossegado, bem tranquilão, que não posso me queixar não. Segundo dados do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná, a produção de hortaliças, grãos e criação de gado movimenta quase 17 milhões de reais em chácaras, sítios e bairros. São cerca de 1.356 hectares de área plantada na cidade, com geração de 1.000 empregos diretos, conforme levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. As hortas urbanas estão nos espaços mais inusitados. Não falta tempero na casa da Dona Ângela e olha só, tudo plantado e colhido. Ah, brigada na hora, o tomilho, aqui dessa horta comunitária, espaço que ela divide com outras 90 famílias. Desde 2011, os canteiros que ficam embaixo da rede de alta tensão garantem a segurança alimentar de moradores do Tatuquara. Por ser um local de risco, há regras para o uso do solo. Calçado de borracha, né? Não regar com mangueira, regador só de plástico, não pode usar nada de alumínio, coisas, ferro, essas coisas, tudo é proibido aqui embaixo, né? Porque é perigoso. Quando chove a gente não pode vir. Além de serem saudáveis, os alimentos fresquinhos fazem bem para a mente, já que se tornaram o passatempo favorito da Dona Maria, que está desde o início na horta comunitária. Bom que é, né? Que a gente passa o tempo aqui que nem vê. Nossa, muito importante. Não ficamos um dia sem vir na horta. O marido dela confirma, todo mundo sai ganhando. Ele veio do norte do estado, acostumado à lida no campo. O nosso prazer é mexer com a terra, né? A terapia. Cada família pode cultivar até 5 canteiros. A compra das mudas é de responsabilidade dos produtores. A água vem de um poço artesiano e cada usuário paga uma mensalidade de R$15 por mês. Muito pouco, perto de tudo que é cultivado. A gente vai em mercado, você nem olha para o lado de verdura, né? Porque você tem tudo aqui, né? E já deu para perceber que o espaço acolhe a diversidade. De ervas aromáticas a chás medicinais, os legumes e verduras que colorem os canteiros enchem os pratos de nutrientes. Para muitas famílias, a horta comunitária é bem mais do que um hobby. Outro benefício para a comunidade é a troca de experiências. Quem sabe, ensina. E o saber se multiplica. É uma comunidade mesmo, né? Porque nós se reúne todos os dias, toma café, conversa, ri, brinca, trabalha, né? E todo esse frio intenso que chegou no nosso estado já trouxe alguns prejuízos em diversas produções agrícolas, como as hortaliças, por exemplo. Para minimizar os danos, produtores adotaram algumas medidas preventivas. Vamos ver quais. A previsão de queda na temperatura faz os produtores de hortaliças acordarem ainda mais cedo para garantir que a cultura não seja afetada. Além de manter a quantidade, a gente tem que manter a qualidade. E nesse tempo é bem complicado. Se a gente não tomar os cuidados devidos, né? Aí a gente não consegue chegar nesse nível, né? De acordo com o CIMEPAR, a geada deve dar as caras nos próximos dias em algumas regiões do Paraná. E com isso, a perda de plantações sensíveis, como hortaliças, tomate, milho, café, pastagens e frutíferas tropicais, será inevitável. Aqui na propriedade, as medidas para amenizar o efeito do frio são essas aqui. Primeiro, a irrigação durante a madrugada, no início da manhã, e também a cobertura das hortaliças com tecido TNT ou até mesmo lona. Em outras propriedades, dependendo da cultura, é utilizado até galões com fogo para manter as plantas aquecidas. 5 horas da manhã a gente já liga a irrigação e deixa até 1 hora depois que clarear o dia, a gente deixa irrigando para que não congele as folhas. Pesquisadores do IDR Paraná e do CIMEPAR divulgam diariamente boletins com informações sobre as condições do tempo e a evolução de massas de ar polar no estado.
E nossos boletins eles são emitidos no WhatsApp, Telegram, a gente tem um canal, Alerta Geada Paraná, também no site do IDR Paraná, no site do CIMEPAR. A gente sempre informa as condições de temperatura mínima, geadas, para o dia seguinte. Para os grandes cultivos, como o milho, por exemplo, não tem jeito. Mas, de acordo com o Departamento de Economia Rural, esta safra não será afetada. O milho nosso, na nossa regional, ele está em fase de frutificação e ele está bem adiantado. Na metade do mês de junho já iniciamos a colheita. Então, provavelmente, esse frio não afeta em nada, até porque não existe previsão de geadas. Mesmo que tivéssemos umas geadas de fracas a moderadas, provavelmente não afetaria, só se fosse uma grande geada. E vamos mais a uma rodada dos preços do mercado agrícola. Mercado Agrícola. Oferecimento X-Bri Pneus, a marca do Brasil. O milho, R$ 53,00 a saca de 60 quilos em Maringá, R$ 55,00 a saca em Ponta Grossa. A soja, R$ 117,00 a saca em Londrina e Maringá. O trigo, R$ 80,00 a saca em Cascavel, R$ 78,00 em Londrina. E a raiz de mandioca, R$ 580,00 a tonelada em Paranavaí e Umuarama. E chegou a hora do Coisas da Roça. E para iniciar o quadro de hoje, a imagem do pé de laranja champanhe. Quem fez o registro e enviou para a gente foi o Silvio Rodrigues, morador de Araucária. Essa bela imagem foi enviada pelo nosso telespectador Antônio Schneider, de Itaipulândia. Na sua região, essa fruta é conhecida como atemoia ou fruta do conde? O Gilmar de Campo Largo disse pra gente que é a fruta do conde lá na região dele. Olha só, quase não dá pra ver, mas ali tem um urutau, aquele pássaro que se confunde no ambiente que ele está. E quem fez o registro foi o Cirineu, morador do Paraguai. E chegou mais uma imagem lá do Paraguai, esse belo registro que foi enviado pelo Gilberto Barbosa. O Moisés Pereira, morador de Rolândia, contou pra gente que cuida com muito carinho da horta no quintal da casa dele e usa apenas para consumo da família. Já o Miguel, morador de Araucária, enviou a imagem da batata salsa que o sobrinho dele colheu. Vocês acreditam que ela pesa quase 2 quilos? E quem também teve uma bela surpresa na colheita foi o Nenê Malaguti, morador de Floraí. Esse cará pesa mais de 7 quilos. A colheita também foi boa para o Leuclides Lemos, de Araucária. Ele contou pra gente que o pé de pitaia já está produzindo e essa chegou a quase 1 quilo. E vamos finalizando Coisas da Roça de hoje com imagens do pé de romã do nosso telespectador Manuel, de Sarandi. Participe do Coisas da Roça você também, registre um momento bacana da área rural ou de uma imagem que você acha bonita e mande sua foto ou vídeo para o nosso WhatsApp, 44 99855 8787. Estamos de volta e você vai rever agora uma reportagem que mostra um produtor de Umuarama experiente em cultivar soja no areião daquela região com alta produtividade, que se juntou com a universidade para capacitar alunos de agronomia a lidar com a soja no Arenito Kaiowá. Mais uma reportagem que selecionamos em comemoração aos 30 anos de jornalismo agro meu e da Rose. Acompanhe. Levantamentos dão conta que o Brasil conta hoje com cerca de 90 milhões de hectares de áreas de pastagens degradadas, número que representa metade das áreas destinadas a pastos no Brasil. A degradação das pastagens é um problema significativo e pode ter impactos negativos na produtividade e sustentabilidade da pecuária. É importante investir em práticas de manejo adequadas e programas de recuperação de solo para reverter esse quadro e promover a restauração das áreas degradadas no território brasileiro. Estima-se que o estado do Paraná tenha cerca de 2 milhões de hectares de pastagens degradadas. Essa área representa aproximadamente 40% do total de 5 milhões de hectares de pasto no estado. A degradação das pastagens é um desafio importante para a pecuária paranaense e é necessário adotar medidas de manejo adequadas e programas de recuperação, como a ELPF, por exemplo, para reverter esse quadro e promover a sustentabilidade da atividade pecuária na região.
E foi bem isso que vimos quando acompanhamos o Rally de Produtividade da Cooperativa Cocamar a uma visita ao campus avançado da Universidade Estadual de Maringá, na cidade de Umuarama, no noroeste do estado. Professores, alunos e produtor rural unidos na busca de mais conhecimentos para conciliar boa produtividade da lavoura com correção e construção do perfil do solo através de rotação de culturas, plantas de coberturas e irrigação, como explica o professor João Paulo, doutor em recursos hídricos, que coordena essa pesquisa aqui no campus de Umuarama. Essas parcelas nossas que nós temos aqui, nós temos dois objetivos, né? O primeiro é a água. A água no sistema, a gente sabe que a água ela traz para o produtor segurança. Mas a gente está diante de um solo que é muito pobre, né, em capacidade de reter água, solo do arenito, caiuá. Então a gente está trabalhando também em parcelas de cobertura. Então nós temos aqui, né, essa mescla de sistema de irrigação junto com a cobertura do solo, que é essencial para a gente garantir uma alta produtividade aqui na nossa região. Nesse espaço aqui tem quantas experiências sendo feitas e quais? Aqui nós estamos com 3 anos de pesquisa, né, sempre nesses moldes, irrigação e sistemas de cobertura. E o que a gente tem verificado é uma construção de perfil de solo. A gente precisa de mais tempo para isso, mas a gente já percebe um aumento de produtividade, né, ao longo dos anos. Nesse 1 hectare estão 3 parcelas experimentais, tendo como objetivo principal a soja plantada em cima de vários tipos de coberturas, para ver onde ela tem melhor desempenho no solo arenoso. Vamos imaginar a gente retirando toda a soja da área, né? Nós dividimos essa área em várias parcelinhas. Em uma dessas parcelas nós colocamos o milho solteiro, né, que é o milho safrinha. Depois de tirar o milho, nós colocamos uma cultura de inverno. Esse último ano foi um mix de aveia com nabo. Dessecamos essa cultura e colocamos a soja. Numa outra parcela nós colocamos o milho em consórcio com a braquiária. Retiramos o milho, deixamos a braquiária se desenvolver, dessecamos a braquiária e colocamos a soja. Em uma terceira parcela, tiramos a soja e colocamos a braquiária e deixamos a braquiária até a próxima safra da soja, né? E essa parcela que tem dado mais resultados para a gente, tanto em área irrigada quanto em área não irrigada, aqui na nossa área experimental, que seria uma condição ideal para um sistema de integração lavoura-pecuária que se aplica muito bem aqui a essa região nossa. Como falamos há pouco, nessa pesquisa que está sendo realizada aqui na UEM de Umuarama, além dos professores e alunos, um produtor rural que planta soja na areia tem contribuído muito com os estudos da universidade e até sugeriu a criação do GESA, Grupo de Estudos em Soja no Arenito, para capacitar alunos futuros agrônomos nessa difícil missão de dominar o arenito caiuá, solo que predomina na região. O GESA ele partiu, né, de uma ideia do César Formigueri, que é um produtor da região que é parceiro nosso aqui, foi ele que plantou essa soja, ele acompanhou toda a nossa produção desse ano de soja, é um parceiro da Universidade Estadual de Maringá e a gente, mais ele, né, ele sentiu falta de engenheiros agrônomos capacitados e treinados no cultivo de soja. E daí surgiu, né, a ideia de criarmos o grupo de estudo em soja no arenito, né? É embrionário, mas a ideia ela tem muito a dar certo, que seria, né, nós produzirmos soja aqui na área da UEM e colocarmos alunos para aprender e serem capacitados a manejar essa cultura aqui na região do arenito caiuá. Nessa área aqui nós temos vários alunos que estão aqui diariamente trabalhando e aprendendo, né, conhecendo cada vez mais essa cultura aqui no arenito caiuá e aprendendo a dominar para poder levar para o agricultor, né, que pretenda plantar soja aqui na nossa região. O César Formigueri tem 23 anos que planta soja no Areião e encontrou um jeito de ajudar a pesquisa e facilitar a vida do produtor que quiser investir com mais segurança na produção de soja em solos com pouco teor de argila. Essa participação público-privada ela é muito importante, né? Para você juntar a tecnologia que é desenvolvida, a pesquisa na universidade, com as necessidades do produtor, principalmente numa região como a nossa, o arenito, que é tão carente de novas tecnologias, né? E o pessoal privado não dá essa abertura para a universidade chegar e fazer os trabalhos, levar os alunos, né? Para que tenham mais conhecimento na prática. E o que você leva daqui dessa pesquisa para a tua propriedade? A parte de tecnologia. Aqui é feito bastante trabalho com cobertura, lá na fazenda foi feito alguns trabalhos com velocidade de plantio, com calibragem de pneu,
né, que gera menos compactação no solo e com isso te dá um resultado muito maior, né, uma produtividade maior. Então são às vezes pequenas coisas que passam despercebidas, né, pelo produtor e que você vai somando uma tecnologia aqui, um ato ali e no final te dá um resultado muito maior do que você fazer a coisa como está acostumado a fazer, né, na maioria do pessoal faz sempre do mesmo jeito e aí quer ter um resultado diferente, né. Vamos conhecer a tua propriedade? Vamos, então? vamos fazer. Nós estamos aqui na Fazenda Santa Felicidade, no município de Maria Helena, de propriedade do César. E como vimos há pouco, saímos lá do campus da UEM, lá em Umuarama, um campus experimental, uma parcela que a gente está vendo lá da soja, estudada e acompanhada pelos alunos e pelo professor João. E nós chegamos aqui e encontramos uma soja tão bonita ou até mais bonita do que aquele laboratório que a gente acabou de ver. E com essa carga aqui, gente, olha só. Que coisa mais linda. Ô César, nessas 24 safras que você está trabalhando a soja no Areião, como é que você dominou esse solo inóspito para uma planta tão exigente como ela? É uma boa pergunta, porque na verdade você precisa de muita tecnologia, que hoje está disponível, né, para todo mundo, mas o fundamental é você ter um perfil de solo profundo, né, como a gente fez análise aqui já até 1 metro de profundidade, de 10 em 10 centímetros, e a gente constatou que com 1 metro de profundidade aqui está melhor do que na região de 0 a 20, de 20 a 40, né? E a questão de palhada também, que vai manter essa umidade. Então o importante desse perfil de solo é que a raiz ela tem condição de descer em profundidade, e com isso ela, mesmo se você tiver algum veranico, alguma coisa, a planta ela tem capacidade de absorver a água de camadas mais profundas, né? E não vai dar esse problema de déficit hídrico como dá na região. Às vezes fica aí 10, 15 dias sem chover, a soja já está perdendo, né? Aqui nós tivemos esse ano episódios de 20 dias sem chuva, depois mais 15 dias sem chuva e a soja está nesse estado aqui, né? Quase tão bom como o da UEM irrigado, né? A Fazenda Santa Felicidade conta com 158 alqueires, onde em 80 deles tem soja e 55 alqueires com pasto. Culturas que se alternam nas áreas, fazendo uma integração lavoura-pecuária, técnica que o César pratica desde 2000, colhendo bons resultados. Na soja, a média de produtividade nas últimas 3 safras foi de 150 sacas por alqueire. A média da região é de 115 sacas por alqueire. Na pecuária, onde o produtor pratica somente a engorda, ele abate os animais com 24 meses, pesando 19 arrobas. Só para registro, no verão, a engorda se dá em 225 cabeças e no inverno, os 55 alqueires de pasto têm uma lutação de 350 cabeças. E mesmo com tantos resultados positivos, provando que com o perfil do solo corrigido, cobertura com palhada de braquiária e tecnologia em favor da planta, o César lembra que ainda tem muito produtor que, por desconhecimento ou descaso, não se interessa em fazer uma agricultura e pecuária moderna de forma profissional, como o arenito exige. Eu costumo dizer que o maior problema da nossa região é justamente a mentalidade do nosso produtor, do pecuarista aqui da região. Inclusive, alguns dirigentes que falam que na nossa região não dá soja, né? Então, são pessoas que não conhecem, de fato, a nossa região e a grande possibilidade que você tem de ter produções tão altas quanto a área de basalto, né? Então, acho que a pessoa, para dizer que no arenito não dá soja, é porque não anda e não conhece os trabalhos bem feitos, né? Ô César, o que precisa fazer para ter uma soja como essa tua aí? Aqui eu me baseei bastante no que o professor Dirceu Gassen, falecido, falava. Que a primeira coisa é você ter conhecimento. Então, o resultado da soja, ela está diretamente relacionada com o tanto de conhecimento que você investe na área, né? E ele também falava que outra questão é você fazer bem feito, né? Fazer com carinho. Por isso a gente tem nossos funcionários aqui, nossos colaboradores que estão sempre de parabéns pelo trabalho que executam. E outra questão é você fazer na hora certa, né? E então é isso, é essa soma de cuidados que você tem que ter desde o plantio, né?
até a colheita, cuidado com parte sanitária, né, cuidado na parte nutricional. A gente dá muita atenção para a parte de inoculação, né? Então a gente faz a co-inoculação e hoje muita gente não faz nem a inoculação a nível de Paraná, parece que co-inoculação é 35% só dos produtores que fazem, né? E é uma coisa barata e que dá um resultado muito grande. Então precisa ser, né, com essa parceria que a gente faz com a UEM, é justamente para isso, para você poder mostrar esse tipo de tecnologia, que não é uma tecnologia muito cara e altamente responsiva, né? E vamos aos preços da carne no Paraná. Mercado Agrícola. Oferecimento X-Bri Pneus, a marca do Brasil. O suíno, R$ 8,00 o quilo em Apucarana e Maringá. Vaca gorda, R$ 285,00 arroba em Londrina, R$ 270,00 em Maringá. E o boi gordo, R$ 310,00 arroba em Londrina, 305 em Maringá e Paranavaí. E o vazio sanitário da soja já começou aqui no Paraná e a região oeste do estado está entre as primeiras a serem fiscalizadas. O vazio é uma medida para evitar a proliferação do fungo da ferrugem asiática. Vamos ver. Na propriedade do Fernando, a chuva atrasou a colheita do milho. O maquinário só deve entrar na lavoura quando o solo e a planta estiverem secos. Depois disso, ele já se prepara para o vazio sanitário da soja. Uma parte da área vai ser plantada aveia, que dependendo da época aí a gente vai deixar para cobertura ou vai ser colhida essa aveia para semente. E a outra parte a área vai ficar descansando a terra aí para o plantio do soja daí. No Paraná, cada região terá uma data de início e fim do plantio do grão. Na região 1 estão os municípios do Sul, Leste, Campos Gerais e Litoral. A semeadura só poderá ser feita no período de 20 de setembro deste ano até 20 de janeiro do ano que vem. A região 2, que compreende a maioria dos municípios do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Oeste, o plantio está liberado a partir de 1º de setembro e termina no dia 31 de dezembro. Já a região 3, com os municípios do Sudoeste, a data de plantio foi definida entre 11 de setembro de 2025 e 10 de janeiro de 2026. O Paraná, ele é um estado grande e tem várias condições climáticas. Então, para estabelecer essas zonas de semeadura, a DAPAR fez consultas públicas, né, com o setor agropecuário para verificar a necessidade de cada região. O início da semeadura e o término conforme essas condições climáticas. Durante o vazio sanitário, não é permitido cultivar ou manter viva no campo a planta da soja. O objetivo é que ela não se torne hospedeira do fungo da ferrugem asiática, a doença que mais causa prejuízo ao produtor. A região 2, que contempla o Oeste, é a primeira a entrar no período de 90 dias, seguida pela região 3 e depois 1. Caso o agricultor não cumpra a determinação, será penalizado. E chegou a hora do sabor da terra. Gente, nossa receita de hoje, mais uma receita especial. Estou aqui com o Elcio, em Cambé, que vai preparar pra gente um bolo de chocolate, o bolo que eu mais gosto, né? Uma delícia, uma delícia, gente. Molhadinho. Molhadinho, fica bem escurinho, né, de chocolate, fica uma delícia. Muito fácil de fazer. E o Elcio, né, você já conhece, sempre está preparando receita aqui com a gente. Nós viemos aqui em Cambé, no intervalo aí da lavoura, né? Porque o Elcio, gente, o Elcio é produtor rural também, planta soja, milho, né? Qual que é o primeiro passo? Bom, Rose, vamos preparar a parte do bolo, que é mais fácil. Vamos misturar primeiro os secos na panela e depois a gente faz os líquidos para colocar ali dentro, tá? Tá bom. Então, nós vamos começar então com 3 xícaras de farinha de trigo, tá? Certo. Tá aqui, gente, ó, o trigo, 3 xícaras. 3 xícaras. Dá uma peneirada para dar uma
tirado dentro dos grumos, né? Agora nós vamos colocar 3 xícaras de chá de achocolatado da Zaeli. Achocolatado já tem açúcar. Já tem bastante açúcar. Não tem necessidade de colocar mais açúcar, tá? Tá. Agora nós vamos colocar 1 colher de sopa de fermento químico, né? Mistura junto. Mistura junto os secos. E 1 colher de chá de bicarbonato. Bicarbonato de sódio. De sódio, isso. Tudo pronto na tigela, só estamos incorporado. Só misturar. Nos secos. Então agora nós vamos pegar aqui, tem 1 xícara de chá e meia de leite, tá? Leite normal, leite né? normal, leite normal. E 1 xícara de óleo, 1 xícara de chá de óleo de soja. Certo. Tá? O que nós vamos fazer com isso aqui? Nós vamos aquecer no micro-ondas. Mas não é só aquecer, ele tem que ficar bem quente. Bem quente. Bem quente, tá? Quanto tempo, Elcio? 1 minuto e meio, Rose. Ele já vai estar bem aquecido. Então, Rose, esquentou bem. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai incorporar os dois, tá? Tá. O leite e o óleo. Tá? Então, bem quentinho. Bem quentinho também, né? Então, bem misturado, mas antes a gente vai misturar os ovos. Certo. Aqui tem 5 ovos inteiros, tá? Então, nós vamos... E a gente vai dar uma incorporada nesses ovos aqui. Ele vai ficar uma massa bem dura. Difícil de bater. Difícil de mexer, na verdade, né? Mas depois com o leite ele amolece bem. Tá? Depois dele pronto, os ovos bem incorporados, a gente vai adicionar agora o leite e o óleo. Bom, lembrando então que o leite e o óleo é quentinho, Quentinho. Isso vai ajudar a dissolver bem todos os ingredientes, o chocolate e a farinha. Tá? Tá vendo, Rose, como é que está? A massa lisa, já sem grumos, né? Aham, no ponto. No ponto da gente levar pro forno, tá? Forno pré-aquecido, 200 graus, certo. Tá? Mais ou menos aí 1 hora. Aqui nós temos uma forma de mais ou menos 1,5 palmo, uns 30 centímetros mais ou menos, com uns 5 centímetros de altura, uma forma redonda. Tá, e você colocou aqui o papel manteiga. Eu coloquei papel manteiga para desenformar mais fácil. O de baixo. Bem quentinho. Bem quentinho, mais ou menos 1 hora. Vamos tirar pães. Nossa, que bonito, hein? Como cresceu. Bom, gente, o bolo já esfriou, né? Sim. E agora? Vamos desenformar. Desenformar. Isso. Agora a gente vai cortar ele, deixar nos pedaços prontos pra gente jogar a calda por cima e entrar bem no meio do bolo, tá? Certo. Bom, mas agora a gente vai fazer a calda, tá? São 2 xícaras de leite. Aqui. 3 xícaras de chá de achocolatado e 2 colheres de sopa de manteiga. E vamos pro fogo. E vamos pro fogo. Então, vamos lá. Vamos colocar o leite, né? 2 xícaras. Leite, 2 xícaras de leite. Aí as 2 colheres de manteiga. Espera derreter. Espera derreter. Vamos colocar as 3 xícaras de achocolatado, né? E aí tem que ferver. Vamos mexer bastante, vamos ferver. Aí assim, o ponto que você quiser o achocolatado é o tempo de fervura que você vai deixar. Se você quiser ele mais líquido, você deixa ele ferver um pouquinho aqui agora. Se você quiser ele mais grosso, vai deixando ele mais um tempo aqui, tá? Tá.
Rose, acho que esse é um ponto legal, tá? Para colocar já por cima, ele vai absorver bem o bolo. Se quiser colocar, deixar ele mais grosso, então deixa mais tempo no fogo, mas acho que esse aqui tá uma espessura boa pra gente colocar. E ela vai penetrando no bolo. É. Bom, gente, chegou a hora de nós experimentarmos essa delícia. Eu amo, gente, bolo de chocolate. É uma delícia. Muito bom demais. Lembra a infância. Bem macio. Gente, que delícia. Bem fofinho. Muito molhado. Maravilhoso. Não fica caro, né, Elcio? Não. Um bolo assim. Um bolo muito fácil de fazer. Gente, que delícia. Muito bom. Nossa, muito bom. Gostei Muito demais. Elcio, obrigada. Obrigado a você. Mais uma vez, obrigada. Gente, olha só, vou mostrar pra vocês, tá? Faço questão. Olha. Que delícia. Que delícia. Bolo raiz, tá? Esse é de verdade. Bolo de chocolate raiz. Bolo da avó. Elcio. Viva e obrigado. Obrigado a vocês. Sempre. Lembrando sempre que as receitas e as reportagens mostradas aqui no RIC Rural você encontra no nosso canal do YouTube, youtube.com/RIC Rural. E para ficar sempre atualizado, se inscreva no nosso canal do YouTube e não se esqueça de clicar no sininho. E você pode seguir a gente também no Instagram e Facebook do RIC Rural e também nos nossos Face e Instagram, buscando por Sérgio e Rose. Bom, e antes de terminar o programa, vai aqui alguns eventos para você marcar aí na sua agenda. Dia 14 de junho vai ser realizado pela Unicentro, no auditório da Cressol Grandes Lagos, o primeiro ciclo de palestra Uniovinocapri, com importantes assuntos da ovinocultura abordados por especialistas em reprodução, pastagem, leite, manejo sanitário e implantação da ovinocultura. Anote aí então, dia 14 de junho, primeiro Uniovinocapri, realizado pela Unicentro. E dia 11 de setembro acontece a Romaria Família do Agro, um dia de oração no Santuário Nacional de Aparecida para todos os envolvidos com o agronegócio. A programação conta com extensa atividade em prol dos que lidam com a terra. Acesse o QR Code que aparece aí na sua tela e faça a sua inscrição. Hoje vamos ficando por aqui. Eu apresentei o programa sozinho, mas semana que vem a Rose já vai estar aqui com a gente novamente. Uma boa semana, gente, e até domingo que vem, logo de manhã. Não perde o programa, não.